Olá, pessoal! Olá, alunos do terceiro ano! Tudo bem com vocês? Saudades! Vamos começar a nossa primeira aula de língua portuguesa. Vocês vão pegar o livro de português e vão abrir na página 52. Eu estarei aguardando. Prontinho? Então, gente, a gente vai trabalhar um texto, né? Uma fábula, o gênero textual fábula. E o título do texto é O Leão e o Mosquito, certo? Mas antes de começar, eu gostaria de falar com vocês quais são os objetivos que eu quero alcançar com vocês na aula de hoje. Ou seja, o que eu espero de vocês com a aula de hoje. E eu espero que vocês reconheçam o gênero textual fábula, que vocês diferenciem a fala do narrador da fala dos personagens, que vocês reconheçam na fábula o momento da narrativa. E a gente vai aproveitar esse textinho de hoje para revisar alguns conteúdos gramaticais que já foram trabalhados na sala de aula, que são sinais de pontuação e também divisão e classificação silábica, tá? Então, vamos começar. Primeiro, a gente vai começar pela explicação das características desse gênero textual, tá bom? O que é uma fábula? Vocês já ouviram ou leram textos em fábula? Eu sei que muitos vão dizer que sim, né? Inclusive na sala a gente já viu alguns textos de fábula, certo? Então, mas quais são as características desse texto? A fábula, geralmente, elas são textos curtos, tá? São narrativas e os personagens, eles são animais. Esses animais, eles falam, eles conversam como se fossem seres humanos, tá bom? Eles têm vida, né? Como se fossem seres humanos. E no final desse texto, de todas as fábulas, geralmente vem um ensinamento, né? Uma frasezinha no final, que é uma lição de moral da história, tá bom? Então, vamos aqui para o texto. Vocês vão acompanhar aí com o livrinho de vocês. Eu vou lendo e vocês vão acompanhando. O leão e o mosquito. Era uma vez um minúsculo mosquito. Um dia voou até o leão, que quase não o enxergava, e lhe disse: Não tenho o mínimo medo de você. Gostaria de saber para que toda essa força colossal? Na realidade, sou mais forte que você. Se não acredita, vamos lutar para ver? Dito isso, o mosquito tocou uma trombeta de guerra e se lançou na direção do leão para picar o seu focinho. O leão sentiu as picadas e ficou furioso, com muita vontade de esmagar o inseto. O que ele conseguiu apenas foi arranhar-se até o nariz sangrar. O mosquito foi embora zumbindo, todo alegre e vaidoso. Porém, a vitória foi curta. Distraído, voou direto para uma teia de aranha que o apanhou e comeu. Depois de triunfar sobre o rei da floresta, foi parar na barriga de uma simples aranha. E aí, gente, essa frasezinha em negrito que está no final é a lição de moral da história, que diz assim: nem sempre são invencíveis os vitoriosos. Ou seja, o mosquito, né, ele estava lá todo vaidoso, alegre, achando que tinha derrotado o rei da floresta, quando de repente ele foi parar na teia da aranha que o engoliu. Não é isso? Então, nem sempre aqueles que estão acostumados a vencer, vencem, né? Pode chegar o dia que eles também vão ser derrotados, ok? Então, aqui, ó, eu queria que vocês observassem aqui, nessa primeira linha do primeiro parágrafo, essa frase aqui, ó. Era uma vez um minúsculo mosquito. Um dia voou até o leão, que quase não enxergava, e lhe disse: essa fala aqui, gente, é de quem? Vocês acham quem está falando? Então, eu vou falar para vocês. Aqui não é a minha fala, aqui não é a fala do personagem, não é a fala de vocês.
Essa fala aqui é do narrador. Quem é o narrador? O narrador é aquele que conta a história, né? Na realidade, muitas vezes ele fica na nossa imaginação, né? Tem alguém contando a história. E sempre vai começar, na maioria das vezes, vai começar com essa velha expressão: era uma vez, né? Isso dá ideia pra gente que tem alguém contando a história. Então, sempre aqui no texto, você vai observar, né, e ver em que partes tem alguém contando, tem alguém falando. Quando você encontrar essa parte, você vai descobrir que é a fala do narrador, tá bom assim? É o momento da narrativa. Dando sequência aqui, ó, nós temos essa outra frase aqui no texto. Não tenho o mínimo medo de você. Quem disse isso? Então, quem disse isso no texto foi o mosquito, né? Foi um personagem. Então, essa aí é a fala do personagem. Vocês perceberam aí a diferença entre a fala do narrador e a fala do personagem? O momento da narrativa é diferente do momento da fala do personagem. Tá bom assim? Bom, voltando aqui ao texto, aqui no slide eu deixei grifado de vermelho os sinais de pontuação que eu quero que vocês observem aqui. Na primeira linha aqui, nós temos um ponto. Era uma vez um minúsculo mosquito, ponto. Vocês se lembram para que serve o ponto? Então, gente, o ponto, ele serve para finalizar uma frase, para finalizar uma ideia. Nós temos dois tipos de ponto, que é o ponto parágrafo e o ponto a seguir. Lembra disso que tia falava isso com vocês na sala? Então, o ponto a seguir, ele serve para dar sequência à minha ideia, aquela ideia que eu já tinha começado. Se eu quero parar e prosseguir com um novo argumento, com uma nova ideia, então eu tenho que fazer um parágrafo, entendeu? Agora, as ideias, elas têm que combinar com o assunto tratado no texto, com o título. Aqui a historinha é do mosquito e do leão. Já pensou se no segundo parágrafo ali estivesse falando de um outro conteúdo, de um conteúdo de ciências, por exemplo? Ficaria totalmente desproporcional, não é isso? Então eu tenho que casar as ideias para que elas possam combinar, certo? Eu posso lançar uma nova ideia, mas que seja do mesmo assunto tratado, tudo bem? Ainda na primeira linha, nós temos ali duas vírgulas. Olha lá, um dia, vírgula, voou até o leão, vírgula. Para que serve a vírgula? Então, a vírgula, gente, ela indica uma pequena pausa na leitura. Você está lendo o texto e você tem que dar uma pequena pausa, que é para que a pessoa que estiver ouvindo, né, o ouvinte, ele entenda a mensagem que você está querendo passar, a sua leitura. Então, por isso que você tem que dar uma pequena pausa. E essa pequena pausa é feita no momento da vírgula, certo? Na sequência, nós temos aqui dois pontos, né? E lhe disse, dois pontos. Quer dizer o quê? Quer dizer que o personagem vai falar. Toda vez que ele vai falar, aí tem que ter dois pontos, tá ok? E aí, o próximo sinal de pontuação é um travessão, esse tracinho que tem aqui, ó. Não tenho o mínimo medo de você. Então aí, gente, já é a fala do personagem. Quem disse isso, não tenho o mínimo medo de você? Foi o mosquito, né? Essa é a fala dele. Então, no momento da fala do personagem, tem que ter o travessão. Temos também o pontinho de interrogação, que é esse pontinho que parece um cabinho de guarda-chuva virado ao contrário, né? Com um pontinho embaixo. Esse pontinho de interrogação, ele serve para fazer perguntas, tá? Olha a perguntinha do texto. Gostaria de saber para que toda essa força colossal, né? Então o mosquito está querendo saber
Para que o leão quer toda essa força, né? Então isso aí é uma pergunta que o mosquito fez para o leão. Toda vez que a gente for perguntar, a gente tem que usar o pontinho de interrogação. Então, nós falamos aí do ponto, 2 pontos, travessão, pontinho de interrogação. E aí no texto de vocês não tem. Falamos também da vírgula, não foi? No texto não tem, mas eu vou falar, vou relembrar vocês porque já foi trabalhado na sala. É o pontinho de exclamação, que é aquele tracinho de comprido, né, em pé, com um pontinho embaixo. Ele serve para indicar uma admiração, uma surpresa, um susto, né? Oh, que susto! O menino chegou, né? Uma coisa assim admirável. Aí você usa o pontinho de exclamação. Eu lembro que no dia dessa aula teve criança que falou: "Ô tia, o nome desse ponto aqui é ponto de admiração." Então a gente pode também estar chamando de ponto de admiração, mas na verdade o nome é ponto de exclamação, tá bom? Pronto, falamos aí das características da fábula, eu falei aí da separação entre a fala do narrador, a fala do personagem, o momento da narrativa, falei sobre os sinais de pontuação, né? Já li aqui o textinho com vocês, falei sobre a lição de moral, né? E agora nós vamos ver um pouquinho sobre a divisão silábica de algumas palavras que eu peguei aí do texto, tá? Eu peguei aqui a palavra um. A palavra um tem apenas uma sílaba. Como eu sei, tia, que tem apenas uma sílaba? Você observa quantas vezes você abre a boca para pronunciar a palavra. Quantas vezes o som vai sair de dentro de você, né? Quando eu falo então o som vai sair apenas uma vez de dentro de mim, né? Então, quer dizer que ela tem apenas uma sílaba. E para as palavras com apenas uma sílaba, a gente chama de monossílaba, tá? Aí eu peguei também a palavra guerra. Observe que tem duas letras R, né, na palavra guerra. Quantas vezes eu vou abrir a boca para falar a palavra guerra? O som vai sair de dentro de mim 2 vezes, né? Guerra. Não é isso? Então, se saiu 2 vezes, se eu abrir a boca 2 vezes, quer dizer que são 2 sílabas. E para as palavras com 2 sílabas, eu vou chamar de dissílaba. A palavra mosquito. Mosquito, eu abri a boca 3 vezes, né? O som saiu 3 vezes de dentro de mim. Isso quer dizer que tem 3 sílabas, não é isso? Então, palavras com 3 sílabas, trissílaba. E quando for 4 vezes, né? Quando eu abrir a boca 4 vezes para pronunciar uma palavra ou mais, aí a gente vai chamar de polissílaba, como por exemplo a palavra minúsculo. Entendeu? São 4 vezes, né? Se for mais também, aí a gente vai chamar de polissílaba. Então, essas são aí as classificações das palavras de acordo ao número de sílaba que a gente trabalhou também na sala de aula. E eu espero que vocês estejam aí lembrados, tá bom? Eu gostaria de falar um pouquinho sobre o autor do texto. No livro de vocês tem aí uma pequena pesquisazinha aí sobre o autor, é Êxopo, né? Então, quem foi Êxopo, né? Êxopo, ele foi um fabulista grego, nascido na Tárcia, região da Ásia Menor, do século 6 a.C., personagem quase mítico. Sabe-se que foi um escravo libertado pelo seu último senhor, o filósofo Janto. Considerado o maior representante do estilo literário, fábulas, possuía o dom da palavra e a habilidade de contar histórias curtas, retratando animais e a natureza, e que invariavelmente terminavam com tiradas morais, ou seja, com as lições de moral, né? Então, esse aí é um pouquinho, né, sobre Êxopo, que eu tinha para falar para vocês. Se você